Senhor. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 142. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Você que está em casa, tendo uma Bíblia, vamos juntos ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando no meu espírito estava angustiado, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, louvando a Deus por mais esta rica oportunidade em retornarmos à sua casa para juntos meditarmos da bendita e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Você que está em casa deve já ter acompanhado a leitura, e se não pôde fazê-la, seria muito bom que tivesse às suas mãos a Bíblia Sagrada, para juntos estarmos acompanhando um pouco de tantas maravilhas, coisas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós, revelada em sua palavra. Não são mistérios, são coisas que o Senhor permitiu que nós pudéssemos conhecê-las, desfrutando assim do privilégio do conhecimento daquilo que para muitos fica desapercebidamente o tempo consumindo, mas o crente tem o dever, tem a responsabilidade de estar em contato com esta mensagem, com esta palavra. Para esta noite, temos um comentário, já feita a leitura do Salmo de número 142. Tratamos de alguns deles em que figuram como salmos dos degraus. E estes, aqueles que o povo hebreu, ao sair para atender às convocações de reunião no templo, já subiam desde das suas moradas, sejam os locais mais distantes, em grupos de peregrinações, vinham cantando até chegar à casa do Senhor. E quando chegando na casa do Senhor, nós lemos a Bíblia relatando a palavra do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos, ainda não estavam lá. Esta deve ser a disposição de uma pessoa que ama a Deus, que sabe o que veio fazer aqui, entende o que veio fazer aqui. Ele veio aqui trazendo a Deus uma oferta, sacrificar um momento de júbilo, de alegria, de contentamento. Por isto,
ele não encontra a alegria precisamente aqui, mas ele já saiu de casa, trazendo no seu coração a satisfação, a alegria de sentir forças, de sentir liberdade, de ter condições de se deslocar para a casa de Deus. Eu não sei como a gente vai construindo este sentimento ou este pensamento de estarmos na igreja, no templo, por costume, por hábito, por obrigação, por um dever, tudo isto, mas muito mais deve ser por amor a Deus, por sentirmos graça do Senhor, por sentirmos comunhão com Ele, por ser este o lugar aonde juntos podemos desfrutar do seu Espírito em uma manifestação de comunhão, aonde temos a certeza de que Ele, ao chegarmos aqui, estava nos esperando para termos nesta noite uma grande reunião mais uma vez. O salmista sai de alguns momentos altamente perturbadores. A vida daquele homem que conhecemos como Rei Davi foi uma vida marcada por grandes momentos em todo o percurso de sua história. Desde a casa de seus pais até o palácio, Davi registrou inúmeras vitórias, grandes conquistas que encantam a humanidade ainda hoje. Crianças contam a sua história, jovens também aceitam a poesia do grande poeta Davi. A igreja do Senhor não se cansa em repetir os seus escritos como salmos consagrados de ajuda nos momentos de dificuldades, nos momentos de crises. Porém, é preciso observar que Davi enfrentou momentos cruéis. E nós poderíamos enumerar nesta noite 3 grandes momentos. Talvez Davi não fosse um dos mais, porque assemelhar-se à dor do coração de Abraão, ao ter que oferecer seu filho, ou obedecer a Deus para ofertá-lo, talvez seria equiparar a dor em que Cristo Jesus sofreu por se expor para perdão e sacrifício por nossos pecados e ofensas perante Deus. Tal foi a sua dor, que ele chega a registrar: a minha alma estou derramando, ela está se esvaindo. E na sua oração, deixando seus discípulos, avança naquele jardim solitário para dizer uma frase a Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Davi está nesta noite, por sua palavra, aqui conosco para juntos meditarmos que o início de uma linda e grande jornada começou com um laço armado em seu caminho. E ele vem nesta noite trazer-nos a lembrança e assim também o aviso que em nossa peregrinação
Acontecem coisas, estamos expostos a um mundo de inimigos, de adversários, estamos expostos a uma caminhada entre pedregais, estamos peregrinando em um deserto abrasador, estamos caminhando sobre o sol muito quente, estamos rodeados de um mundo de calamidades, estamos expostos a perigo. O apóstolo Paulo chegou a escrever, meditando no que suportava durante as suas peregrinações, dizia ele: somos expostos à morte todo dia. Se o adversário pudesse, já teria executado o seu intento. Mas há um Deus do céu que continua olhando para nós, que continua acompanhando os nossos passos, que continua vendo o nosso esforço, ainda que muito pequeno, mas é algo que agrada a Deus. Davi escreve, e este é mais um salmo atribuído a ele. E a sua oração aqui é muito palpitante. Não achei alguém para fazer coro comigo na hora da minha angústia e aflição. E eu entendo que esta história não aconteceu somente com Davi. Este momento se repete diariamente na vida daqueles que piedosamente querem servir a Deus. Nos momentos mais cruciantes, nos momentos mais estreitos, nos momentos da maior aflição, parece que tudo desaparece. Não aparece alguém, não surge um Davi. Manifesta para nós nesta noite que ele tomou um cuidado muito grande antes que a minha voz silenciasse, antes que eu perdesse as forças, antes que o desânimo me abatesse, antes que a aflição tomasse conta completa, eu com a minha voz clamei. Eu queria que você repetisse esta frase comigo: eu com a minha voz clamei. Pastor, não fiz isto ainda. Aprenda, porque pode chegar um momento em que você vai precisar deste recurso. Aleluia! Eu não sei a que horas, em que momento, em que circunstância a tua vida possa ser encontrada e você não vai encontrar um amigo, não vai encontrar um irmão, e você vai precisar exercer esta ação na sua vida de comunhão com Deus. Mas Davi também diz: não foi só com a minha voz clamando, não. Eu também usei a minha voz para fazer uma súplica. Não foi só fazer um clamor. Davi está mostrando que ele entende necessitar, demonstrar para Deus o grau de aflição que já saiu da alma. Ele está dizendo, já passou para o espírito. É na alma que sentimos tristeza, angústia, perturbações, até vem as lágrimas e nós sentimos saudade. Mas Davi está dizendo, a minha alma está em a parte nesta questão, porque a aflição que tomou conta desta alma, que ninguém se dispôs a cuidar dela, agora já está chegando no espírito também. Mas Davi assume o seu compromisso e diz, porém, eu não guardei esta aflição dentro de mim, eu não mantive este recipiente cheio deste desastre, eu tomei uma atitude e derramei a minha queixa perante a face do Senhor.
Como é muito bom quando o crente aprende que ele tem um lugar seguro, que ele tem um lugar certo, que ele tem um lugar que não se confundirá, que ele pode se apresentar em qualquer situação, com qualquer que seja a dose de dificuldade, ele pode chegar na presença do Senhor para derramar não somente hinos de louvores, não somente júbilos de gratidão, mas se for preciso, em alguma situação que você se encontre, você pode chegar também na presença do Senhor com este tambor, com este tamboril, com este tanque, com esta grande reclamação, com esta queixa perante a face do Senhor. E Davi diz: eu derramei perante a sua face a minha queixa e expus a minha angústia. O apóstolo escreve dizendo: lança, diz o Senhor, lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Por que continuar carregando este fardo? Por que continuar guardando estas mágoas, esta tristeza, esta angústia, esta perturbação, esta aflição, todas estas coisas? Por que continuar? O salmista, já na sua idade, sabia dizer: eu derramei a minha queixa. Eu queria que você nesta noite começasse a pensar: o que é que não te vale a pena continuar guardando mais? Comece a se mover aí, vai pensando em tua mente, vai organizando este caminho, para até o final deste culto você pegar esse balde de sujeira, este tanque que guarda estas misérias, que traz tristeza, lágrima, leva o sono, o apetite, uma porção de coisas que não te compensa. Você ter forças para dizer: Senhor, esta noite eu vou tomar uma decisão confiando em Ti. Confiando em Ti, eu vou lançar diante do Senhor estas dificuldades, estas crises, estas lutas, estas perturbações, e vou confiar no Senhor. Davi está vivendo um momento de muita perturbação. Ele se expõe dizendo do grau de aflição que está enfrentando. Mas ele, no verso de número 2, no verso de número 3, ele diz: quando o meu espírito estava angustiado em mim, o Senhor conheceu a minha luta, o meu caminho, como estava a minha vida. Quando eu me apresentei a Deus com sinceridade, mostrando para Ele que o meu espírito estava aflito, angustiado, perturbado, Ele entendeu que eu precisava de socorro, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de apoio, que eu precisava da sua ajuda. O salmista aqui está dizendo para nós que tem algumas pessoas que são egoístas, algumas pessoas que são vaidosas, algumas pessoas que são prepotentes, estão debaixo da carga, esmagados e sendo imprensados, mas não têm coragem de sequer se confrontar consigo mesmo para extrair motivos para chegar na presença de Deus. Às vezes se preparam para ter uma conversa sem nível com alguém, com mais alguém e com tantas pessoas, mas nunca são capazes de analisar o que ele deve e o que ele pode e o que ele tem por fazer.
O salmista disse: não são os outros que têm que clamar por mim, não. Não são os outros que têm que fazer uma oração por mim, não. Quem tem que orar por mim sou eu mesmo. Deixa eu ver se tem alguém para dobrar os joelhos comigo. Olhei à minha direita e não vi ninguém. Até encontrei umas pessoas, mas eles não me conheceram. O salmista está dizendo neste conhecer que eles não entenderam a minha necessidade. Eles não conheceram a minha necessidade. Eles não viram a crise que eu estava enfrentando. E eu, muito pouco, estava transpondo a eles as informações de recursos carentes para suprimento da minha crise. Aí a Bíblia Sagrada, Salmo 142, o verso de número 3. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. Conhecestes a minha vereda. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mostra para todos nós, no verso de número 3, enquanto o Senhor discerne isto, Davi diz para Deus: no caminho em que eu andava, ocultaram no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Quem morou no campo, quem viveu em fazendas, quem ainda anda aqui por Cacoal e algumas partezinhas, corre o risco de ser vítima deste tipo de negócio. Algumas pessoas assim, malfazejas, pegam a grama de um lado do carreadorzinho, amarra as pontas e deixa lá. O pobre do campesino vem caminhando, alguém desapercebidamente se enrola naquele laço e cai. Davi traz esta linguagem prática para aclarar a Deus o que foi que aconteceu com ele. Vamos para a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Samuel. Samuel, no capítulo de número 17. Primeiro Samuel, capítulo 7, verso 9. Onde está escrito: então tomou Samuel no cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E o que foi que ele fez? E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu. E o Senhor lhe deu. Jeremias, no capítulo 33, o verso 3, tem um verso que muitos cuidam cautelosamente, mas lastimavelmente utilizam muitas vezes como um verdadeiro amuleto de fé. Não se utilizam da palavra como ela é para nós. Alguns podem dizer até de memória o que está escrito. Jeremias, se reportando da vida, o conhecimento que tem da história do seu povo e daquela que vai se escrevendo, o profeta registra uma recomendação, e esta eu gostaria de ler com todos nós. Verso 3, escreve o profeta: clama a mim. Escreve o profeta: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Deus tem sempre o cuidado de manifestar a todos nós o quanto somos limitados. Enquanto o salmista está vivendo este clima, olha para o verso de número 5.
o que escreve ele dizendo: a ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O salmista parece ter acordado de uma declaração negativa de fé, de experiência. Olha o verso de número 4, quando ele faz uma alegação de um abandono, de um isolamento, de um deixa para lá. No verso 4 ele diz: refúgio me faltou, refúgio não existia para mim. Aí ele acrescenta: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, ninguém cuidou de mim nos momentos da minha angústia, da minha aflição, ninguém se atentou para isto. Mas nós estamos longe da história, porque Davi é o homem que se apresentou a Israel dizendo: eu cuidando do rebanho de meu pai, quando vinha o leão e agredia o rebanho, eu feria um deles quantos fossem. Quando vinha o urso, da mesma forma. Quando se apresentou o gigante, Israel festejou a vitória. Então, ninguém mais conseguia fazer uma leitura de um homem que necessitasse de algo para si. Mas Deus não trata com super-homens. Ainda que Davi desse a estas grandes respostas aos anseios de Israel, Davi era um como nós, que precisava de socorro também para a sua alma, para a sua aflição. E a Bíblia Sagrada nos mostra como foi que ele levou a vida a partir deste momento. Voltemos lá para o livro de Samuel, onde temos o registro bem claro de sua história, no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 24, onde a Bíblia Sagrada tem para nós uma explicação como é que Davi iria caminhar daqui para frente. No verso de número 2, a Bíblia registra para antecipar a crise que o homem vai enfrentando. Escreve o escritor do livro, no verso 2, então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses. Quantos homens Saul escolheu? Quantos homens Saul escolheu? Como eram eles? Escolhidos, preparados, capazes para buscar alguém que estava causando descontentamento para o rei Saul. Temos que buscá-lo preso. Temos que conseguir fazer uma captura deste homem, porque é uma ameaça para o rei. Saul havia escutado um grupo de pessoas cantar algumas frases depois de uma grande conquista para Israel. Saul com 1.000 e Davi com 10.000. Saul não gostou dessa conversa. Com isto, Saul disse: só está faltando pouca coisa para ele sentar no trono. Não sabia que estava ele profetizando que aquele jovem que havia ido ao palácio, que agora estava fugitivo pelos campos, estava sendo preparado para ser o chamado rei Davi. Assim, Saul prepara 3.000 homens em um pelotão para fazer a captura de Davi. Vamos observar como é que Davi se organizou no no capítulo de número 22. Quem foram os escolhidos de Davi? Nenhum. Davi não tinha ninguém escolhido para formar o seu exército. Não de combate, mas de fuga,
de esconderijo, de proteção, para caminhar com ele, para não estar só. Quem foram os que seguiram com Davi? Veja o verso de número 2, lá era o 24:2, aqui é o 22:2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em... Escute, parece que você não trouxe a Bíblia. Vamos dizer bem bonitinho? Quem foram que se ajuntaram a Davi? Os homens que estavam em... Todo homem que estava endividado, e todo homem que estava com espírito desgostoso. E a Bíblia diz, e ele se fez chefe deles. Davi chefiava um grupo de homens, triste, aborrecido, endividado, em aperto, homens que não estavam tendo opção. Davi se fez chefe destes homens, e com vocês eu vou enfrentar 3.000 homens treinados que Saul colocou para capturar-me, mas com vocês Deus vai me dar vitória, porque longe de mim confrontar-me com Saul para tirar-lhe a vida. Nós vamos fugir da fúria do rei, porque Deus nos dará vitória. Como foi que isto tudo se desfechou? Volta ao capítulo 18 do livro de Samuel. Olha qual era a conduta de Saul. Verso de número 12, do capítulo de número 18. Davi, aquele jovem que tocava harpa. Davi, aquele jovem que de fato feriu um gigante. Davi, aquele jovem que já havia dado muita alegria para a nação nas conquistas trazidas para Israel. E por tudo isto, olha o que acontecia com Saul. Verso 12 do capítulo 18, que está escrito em sua Bíblia. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Vamos dizer novamente. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Querido irmão, o que a Bíblia está dizendo? Deixa de medo. O mundo te afronta, o pecado te abusa, a crise deste mundo te faz ficar assustado, mas é só assustado, porquanto a vitória é nossa, porque Jesus é o general que comanda as nossas batalhas. Olha o verso de número 13. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Olha o verso 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com, vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul não encontrava como tomar uma medida justa para garantir segurança à coroa que havia recebido, mas que já não estava mais, por vontade de Deus com ele. Olha o verso 17. Pelo que Saul disse, olha o laço que vai chegar. Veja lá que Davi disse que tinha um laço no caminho. Então vamos. Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Se me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor, dizia Saul no seu coração, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos. O que Saul estava dizendo?
eu vou dar a minha filha para ele se casar com ela. Ele vai assumir o compromisso de assumir o comando das guerras contra os nossos maiores inimigos. Eu mato ele pelas mãos dos filisteus e eu não vou precisar matá-lo. Davi lá na frente reclama: armaram um laço para mim. Socorre-me, Senhor, porque me armaram um laço. E olha o tipo de laço que armaram para ele. Você já entende? Eu não vou tocar num assunto aqui, tá? Mas você entende que tem muita gente que recebe uma oferta e lá na frente vai descobrir que é um. Lá na frente vai descobrir que é um. Agora, o salmista escreve na sua palavra: Senhor, és tu quem corta o laço e quebra a lança e queima os carros no fogo. Não sou eu que vou cortar o laço. Oh, aleluia. Verso de número 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. O que foi que aconteceu? Merabe não foi lhe dada por mulher. Pegou e deu para um outro qualquer lá, menos para Davi, porque estava com raiva de Davi. Só que daqui a pouco, Saul descobriu que a outra filha gostava dele. Falou: essa vai. Olha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Olha o capítulo 19, verso 2. E Jonatas o anunciou a Davi dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Verso 10. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o laço armado no caminho do grande rei. O salmista diz, na sua experiência de viver um momento de abandono, uma declaração: era grande a minha angústia, mas tu conhecestes a minha vereda. Davi está dizendo: Senhor, em qualquer que seja a minha situação, eu sei que tu estás conhecendo o que acontece comigo. Talvez o salmista estivesse em uma prisão literal, ou talvez mesmo numa caverna, mas foi ali neste clima de prisão que ele dá um grito muito forte, dizendo: tira a minha alma, tira a minha alma da prisão. Davi está dizendo: preso nesta caverna ou preso nesta literal prisão, estou exposto às mãos dos meus inimigos e a morte pode tomar-me a qualquer momento. Tira-me daqui, porque o lugar de louvar o teu nome é no templo. E da forma como eu estou sendo perseguido, eu não conseguirei chegar lá, porque Saul, meu inimigo, meu adversário, colocou um grande exército para vigiar a minha vida, e eles são mais fortes do que eu. Davi sabia disto. O que Saul não sabia era que o Deus de Davi era mais forte que os seus 3.000 homens. Meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, este mundo e seu sistema tem produzido diariamente verdadeiras cavernas, e metido lá dentro, sob pressão, forte angústia, ameaça, calúnias
e tantas coisas que a vida impõe, que as pessoas perdem a visão do que está ao seu lado, e a exemplo de Davi começam a fazer a sua mais profunda queixa. Olhei à minha direita e não vi quem pudesse estender a mão para mim. Procurei refúgio e não achei. Busquei quem pudesse dar consolo à minha alma e ninguém cuidou dela. Enquanto Davi está fazendo esta misteriosa oração, Deus se manifesta para Davi. Davi faz uma recobrada espiritual e se levanta e resolve olhar para o alto e levantar a sua cabeça e fazer uma das mais profundas declarações, onde está o verso de número 4, dizendo que ele olhou para a direita, não viu nada, ninguém lhe conhecia, mas de repente ele resolve fazer uma declaração diretamente ao Senhor, não mais na forma do derramar da sua angústia, mas do manifestar da sua confiança. Atende ao meu clamor. Atende, não adianta eu chegar e fazer toda a minha manifestação de dificuldade, de crise, toda a minha angústia, exponho tudo que estou enfrentando, sem dizer para Deus o que eu estou procurando encontrar nele. Agora Davi encontra no Senhor aquilo que ele precisava. Ele diz: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi se apresenta ao Senhor dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sei, mas tu sabes. Eu estou sofrendo, mas tu és aquele que abate o sofrimento. Eu, Senhor, estou em crise, mas tu és quem dá a vitória. É o salmista se apresentando: chegou a hora, tira a minha alma da prisão, não me permita continuar neste cativeiro. Eu quero sair daqui, eu quero apresentar-me na tua casa para louvar o teu nome. Vamos ficar em pé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, o mundo impõe esta mesma crise contra nós. Davi tinha um rei materializado ou material, que era Saul. Saul entendeu que Deus estava com Davi e havia se retirado dele. Como Saul sabia que aquele trono era para alguém que tinha comunhão com Deus e ele tinha perdido, Saul estava entendendo: Davi vai sentar na minha cadeira. Sem Deus na vida, o que intentou Saul? Matar Davi. Como armar o plano astuto? Dar a própria filha por esposa, depois enganá-lo e não dar, depois dar a segunda, e diz: para que lhe seja de laço. Para que lhe seja de laço. É ela que vai entregar. Mas Deus tem providência para aqueles com quem anda em sua presença. Deus não entrega assim não. Não, Deus não entrega assim não. Não entrega ao gosto dos teus inimigos e adversários. A tua vida tem um preço, Ele pagou, e Ele luta por sustentá-la e guardá-la. Escreveu Paulo: e o Deus de paz, e o Deus de paz, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Cristo Jesus. Esta angústia, esta aflição, este problema, esta caverna, esta prisão, ela pode deixar de existir a qualquer momento, mas eu e você precisamos tomar uma posição no nosso clamor e na nossa súplica. Só lamentar, só expor não adianta, precisa fazer uma declaração de fé. Agora, Senhor, eu já fiz o meu clamor, a minha lamentação, já derramei a minha queixa, já contei o meu sofrimento, já disse que a angústia saiu da esfera dos sentimentos e está no mais profundo da minha razão, das minhas escolhas. E agora eu preciso que o Senhor tome uma posição. Por favor, atende o meu clamor. Atende o meu clamor. Não permitas que a minha alma continue aprisionada neste sofrimento, nesta angústia, nesta crise, nesta luta. Estanca estas lágrimas. Liberta este coração. Aleluia. A oportunidade é para cada um de nós. Você que se sente vivendo uma situação semelhante e crê que Deus pode te ouvir lá de dentro desta caverna, lá de dentro desta prisão. Você está gritando lá de longe, ninguém está vendo, ninguém te acompanha. Mas o Senhor, mais uma vez, te encontra aqui para dizer: eu posso te ajudar, eu posso te socorrer. Você pode sair desta caverna e ir para o palácio. O que o Senhor te prometeu vai cumprir, contanto que seja Ele que prometeu. Se você pode assim confiar e deseja a oração da igreja, vem cá, vem cá, vem aqui, vem aqui, conte para Jesus como está e deposite aos seus pés a sua confiança, a sua vitória. Não deixe passar a oportunidade que é nossa, em nome de Jesus. Cuida, não pense continuar muito tempo nesta aflição, sem procurar o recurso que você tem à tua disposição. Faça o que fez o salmista. Atende o meu clamor. Não vou só clamar, vou pedir para que o meu clamor seja atendido. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Quantas almas em prisão, quantas almas enclausuradas com amarguras, com tristezas, com dores. Mas o Senhor, nesta noite, traz para nós o bálsamo de Gileade. E eu e você poderemos retornar felizes, contentes, alegres. Aleluia. Aleluia. Vocês estão intercedendo aí? Estão clamando? Estão? Aleluia. Lá dentro desta caverna, ninguém está disposto a entrar contigo. Lá dentro desta prisão, ninguém está querendo fazer companhia contigo. Mas o teu Deus, um dia, foi lá na porta de uma caverna que abrigava um fugitivo profeta. E lá na porta da caverna, o Senhor bradou e disse: que fazes aí, Elias? Elias, aí não é lugar de homem valente. Caverna não é lugar de cristão autêntico. Caverna é lugar de quem está fugindo, de quem está desesperadamente se sentindo ameaçado e não tem coragem para enfrentar o adversário. Reconhece que ele é mais forte e está perdendo a oportunidade para dizer, como disse Josafá: meu povo é pequeno,
a força de guerra quase não existe. Nossos equipamentos de combate são mesquinhos. Ao contrário, os meus inimigos são fortes. A opressão que eles impõem contra nós é violenta. Nós não sabemos o que vamos fazer. Só tomamos uma decisão. Os nossos olhos estão postos em Ti. Que tal você ter coragem de fazer uma oração de olho aberto com Deus? Conversar com Ele de olho aberto e esclarecer as coisas como andam. Parar de fazer somente lamento, somente súplica e não empenhar confiança de vitória. Atende, Senhor, o meu clamor. 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 Vai dizendo aí para Deus: atenda, Senhor, o meu clamor. Atenda, Senhor, o meu clamor. Vai dizendo para Deus: Senhor, atenda o meu clamor. Atenda a minha súplica. Responda a minha oração. Olhe para mim. Tira a minha alma da prisão. Não permite que eu continue mais tempo aqui dentro enclausurado. Não permita que eu continue mais tempo neste cativeiro de opressão. Ajuda-me a levantar a cabeça e agora olhar para Ti. Olhar para Ti. E o salmista escreve na sua palavra dizendo que aqueles que olham para o Senhor estão olhando para cima. Eleva os meus olhos para os montes. De lá não vem socorro. De lá não vem providência. Sim, mas eu vou olhar para cima, além dos montes, e lá estará o Senhor que vai socorrer segundo a sua misericórdia, e as minhas necessidades serão supridas. Pai, aqui estão alguns irmãos que precisam, Senhor, da tua visita, que precisa, Senhor, eu não sei que tipo de caverna estão vivendo. Eu não sei que tipo de prisão estão enfrentando. Eu não sei que tipo de sofrimento se levantou contra os teus filhos. Eu não sei que angústia está tomando os seus corações. Eu não sei, Pai, o que é que está tirando o sono, que está perturbando a convivência, o que está dificultando o relacionamento. Uma coisa eu sei: que o adversário se apresenta forte, mas Tu és mais forte que ele. Tu és poderoso, Tu és onipotente, Tu és onipresente. Tu sabes, Tu conheces. Tens o poder em Tuas mãos. Tudo está segundo a Tua vontade, pronto a ser feito pelo Senhor, em favor daqueles que buscam o Seu grande amor. Por isto nós Te pedimos nesta hora: tira a nossa alma do cativeiro. Tira a nossa alma da prisão. Tira, Senhor, nossa vida do cativeiro. Tira a nossa alma da prisão. Ó Pai, a Tua palavra diz que se o Senhor nos livra, nos liberta, nós seremos livres. Não permita que o inimigo se levante com laços astutos, assim como fez com Davi. Armou laço no caminho e a sua vida acabou caindo nesse laço e ele terminou enclausurado. Pai, mas é a Tua palavra que diz que é o Senhor quem corta o laço. Venha nesta noite cortar, Senhor. Venha, Senhor, e corta os laços que porventura tem atrelado, atrapado, assegurado, aprisionado, dificultado a caminhada desses Teus filhos que aqui estão. Mas não somente os laços. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor também quebra o arco. Ah, Deus. Pai, aumenta a nossa confiança em Ti. E ajuda, Senhor, a crermos que este laço foi cortado e que esta lança foi quebrada. Ah, meu Deus, e que esse instrumento de combate, de guerra, está sendo destruído pelo fogo agora. E os Teus filhos vão retornar vitoriosos, crendo que nós já podemos cantar: livre estou, livre estou. Amém, Jesus, amém.